Meus amores, tudo bem? Segundo ano, vamos aqui para mais uma aula de matemática. Eu já peço que você esteja com o seu lápis tudo certo, borracha, o estojo completo, junto com o seu livro. Vamos agora na página 32 para este conteúdo maravilhoso. Quantos grupos iguais ou quantas vezes cabe? Você já reparou que no supermercado há vários produtos sendo vendidos em embalagens agrupadas? Muitas vezes esses produtos saem até mais econômico. Muitas vezes ele pode sair com um preço mais acessível ou muitas vezes ele pode sair com um preço normal. Mas quando se compra em atacado, você pode ter aí uma economia de alguns centavos. Para saber se há vantagem ou não, precisamos saber quantos produtos há em cada embalagem e o valor unitário deles. Para começar a pensar nisso, precisamos o quê? Analisar como esses produtos são agrupados. Digamos que você vai ao supermercado comprar um pacote de pipoca. Veja, de repente esse pacote de pipoca, o valor unitário dele é 60 centavos. Um pacote cheio que vem as pipocas agrupadas, digamos que vem 20 unidades. Veja, o pacote com 20 unidades está saindo a R$10. Quando você divide 20 unidades dividido por R$10, vai sair a quanto? A 50 centavos. Mas lá o valor unitário está aqui, 60 centavos. Então você tem uma economia em cada pacote de 10 centavos. Então o preço é bem mais econômico. Compensa você comprar o pacote cheio. Muitas vezes não, o valor é X. O valor tanto faz você comprar um pacote grande com várias unidades ou apenas uma unidade. Vejam aqui quantos caixas de leite nós temos. Observe a imagem a seguir. Nós temos aí, para você saber quantos produtos tem para você dividir, você tem que saber o que? Quantos produtos tem. Nós temos aí quantas caixas? Nós temos quantas? 12. 12 caixas de leite. Olha só, letra B. Essas caixas de leite serão embaladas de 4 em 4 unidades, certo? Então, quantas embalagens serão feitas? Se eu tenho 12 unidades e eu quero descobrir quantas embalagens serão feitas, eu vou fazer o quê? Primeiro eu já contei, tem 12 unidades. E mais aqui diz o seguinte, essas caixas de leite serão embaladas de 4 em 4. Olha só, de 4 em 4 unidades. Vamos contornar aqui de 4 em 4 para saber quantas embalagens serão feitas. Então eu tenho um grupo com 4, um grupo com mais 4 que dá 8 e outro grupo com 4 que deu 12. 3 embalagens. Então ficou quantas? 3 embalagens. Você contornou aí as caixas de 4 em 4 e deu quantas embalagens? 3 embalagens. Letra C agora. Quantos grupos de 4 cabem em 12? Nós fizemos aqui nossa divisão e descobrimos que seriam quantas embalagens? 3 embalagens. Nós fizemos quantos grupos aqui agora? 3 grupos. 4 mais 4 mais 4, que dá o quê? 12. Então, são quantos grupos? 3 grupos. Vejam agora na letra D. Complete o registro matemático. Nós temos aqui 12 dividido por 4, que é igual a 3. Você vai apenas completar. No final de cada resposta se usa o que? O ponto final. Você não pode esquecer. Segunda questão. Um fabricante de iogurtes organiza os potinhos em embalagem com 6 unidades. Com 6 unidades agrupadas. Observe a imagem e depois responda aos itens. Ele vai contar quantos potes de iogurte tem. Conta aí para a tia Luzlene ver se você vai acertar. Vamos lá? Quantos potinhos? 24.
24 potinhos. Lembrando que todo início deve fazer o quê? Contar quantos produtos tem. B. Quantos potes de iogurte há em cada embalagem? Olha só, se eu tenho 24 potinhos e a questão diz que o fabricante de iogurte organiza os potinhos em embalagem com 6 unidades. Para você saber, já identificar de início, você está em um processo iniciando a divisão. Pegue um lápis e faça aí o agrupamento de 6 unidades que você vai entender melhor. Então, quantos potes de iogurte tem em cada embalagem? Nós temos quantos? 6 potes em cada embalagem. Está bem clara a questão. C. Quantas são as embalagens? 4. Você separou aí de 6 em 6 e deu quantas embalagens? 4? Certo, 4 embalagens. D. Quantos grupos de 6 cabem em 12? Se eu faço 6 bolinhas aqui e eu faço, aqui já é um grupo, vamos fazer outro grupo, mais 6 bolinhas, dá quantos grupos? 2 grupos. Então você deve colocar o quê? 2 grupos e o pontinho final. Registro matemático. 12 dividido por 2 é igual a 6. Agora para a quarta questão. A terceira você vai fazer sozinho aí em casa e a tia vai explicar aqui a quarta questão. Vamos lá. Use a divisão para calcular quantos grupos podem ser formados com as quantidades indicadas. Veja que nós temos aí um quadro e diz assim: a quantidade dos produtos, quantas unidades em cada grupo, quantos grupos iguais e o principal, o registro matemático. Vamos observar aqui. Eu tenho aqui 12 caixas de leite. Vejam, 12 caixas de leite. Quantas unidades em cada grupo? 4 unidades. Quantos grupos iguais? 6 grupos iguais. 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12. E o registro matemático você vai colocar dessa seguinte forma. Vejam bem. 12 dividido por 4 é igual a 3. Certinho. 24 potes de iogurte. Nesses 24 potes de iogurte, nós temos aí quantas unidades em cada grupo? 4 grupos iguais. E o registro matemático? 24 dividido por 6. Deu quantos grupos? Muito simples. Olha aí a resposta com o registro matemático. E essa de 36 barrinhas de cereais da mesma forma. Então, observe o quadro e verifique se você acertou. Agora vamos na página 34. No sítio do Luiz há galinhas caipiras que botam ovos quase todo dia. Ele vende os ovos em embalagens como a figura ao lado. Nós temos aqui ao lado esta figura esta imagem. Olha só, uma embalagem que cabe quantos ovos? 6 ovos. Então, em uma semana as galinhas botaram 24 ovos. Quantas embalagens iguais a essa ele usou? Registre como você pensou. Pensar quantas embalagens iguais a essa ele vai precisar. Faça o seu registro. Você disse 4 embalagens? Sim, 4 embalagens. 4 vezes 6 é igual a 24. Certo? Você pensou certo. E a B? Pense aí e registra. Em outra semana ele utilizou 5 embalagens iguais a essa que foram totalmente preenchidas. Aumentou. E aí como você pensou? Quantos ovos as galinhas botaram? Pense aí e registre, certo? A tia crê no potencial de cada um de vocês.
Vamos agora para a segunda. Você irá contornar, veja só, a metade das embalagens. Para eu contornar a metade, vocês já estudaram metade, lembra? Pois então, para eu contornar a metade, o que eu preciso saber? Eu preciso o quê? Contar quantas embalagens tem. Quantas embalagens tem? 12. Então, a metade de 12 qual é? 6. Muito bem, 6 mais 6, 12. Você irá contornar aí no seu livro 6 embalagens. Na página 35, você irá desenhar na sua atividade o dobro de peras que nós temos aqui. Nós temos quantas peras? Nós temos 3 peras. Olha só, se é o dobro, eu vou contar, eu tenho 3, então o dobro é mais 3. Se fosse o dobro de 4, seria o quê? 8. O dobro de 5, eu vou contar o número 2 vezes. Então, o dobro de 3 é igual a 6, certo? Então, você irá desenhar aí essas 6 peras. Quarta. Marta e Verônica fizeram 2 pulseiras com 12 sementes de olho de cabra em cada uma. Quantas sementes elas utilizaram? Escreva aí o registro matemático. Então, vamos fazer o quê? Apenas o registro na quarta questão. São quantas pessoas? 2. Marta e Verônica. Então, Marta e Verônica, 2 vezes quantas sementes de olho de cabra? 12. 2 vezes 12 é quanto? Se você tiver dúvida, você vai fazer o que? Vai desenhar aí as sementes. Desenha 12 sementes. Você irá desenhar 12 sementes 2 vezes. E você vai conferir o total. 2 vezes 12 é o que? 24. Terceira. Beth fez 24 pães de queijo e quer distribuí-los igualmente em 2 bandejas. Escreva a quantidade de pães de queijo a serem distribuídos. Então, quantos pães vão ser distribuídos? 24 pães de queijo. Certo. B. Escreva o registro matemático da operação de quantos pães de queijo ficaram em cada bandeja. Então, Beth fez 24 pães de queijo, vai distribuir em 2 bandejas. 24 dividido por 2, que dá o quê? 12. Faça aí o registro, bem legal. Complete as frases a seguir. O dobro de 12 pães de queijo é quanto? Somar o que? Eu vou contar o dobro. Se o dobro de 5 é 10 e o dobro de 10 é 20, então quanto que é o dobro de 12? 24. B. O que deve ser feito para encontrar o dobro de uma quantidade? Muito simples, multiplicar por 2. C. A metade de 24 pães é o quanto? Quanto que é a metade de 24 pães? 12 pães de queijo. Bem simples também. D. O que deve ser feito para encontrar a metade de uma quantidade? Dividir. Se eu tenho 20 e eu quero descobrir a metade, eu vou dividir. Dividir por 2. Na página 36, nós temos aí a terça parte e o triplo de quantidades. Vamos descobrir aqui a terça parte. Vamos estudar o que é o triplo de uma quantidade e como encontrar a terça parte. Nós estudamos agora há pouco o dobro e o triplo. Vamos aqui. Contorne as embalagens em 3 grupos com as quantidades iguais. Nós temos aqui quantas embalagens? É muito simples. Vamos contar aí quantas embalagens tem? 12. 12 embalagens. Então, você irá o quê? Contornar. A maneira mais fácil de você encontrar é o quê? Contornando. Igual a tia falou lá no início, que eu estou com o lápis. Porque você vai contornar e fica mais fácil para você encontrar
a resposta. Então, você irá contornar essas embalagens em 3 grupos. Então, vamos lá contornar em 3 grupos com quantidades iguais. Se eu tenho 12 e nós vamos contornar, então você irá pegar o seu lápis e vai fazer 12 dividido por 4 é quanto? 3. Então, você irá contornar a embalagem em 3 grupos iguais. Então, vamos aqui. Contorna o primeiro grupo, 1, e já cabe quanto? Nesse primeiro grupo, 4, mas tem que ser iguais. Então, mais 4, olha só. E por último, o terceiro e último grupo, 4. Então, ficou como aí? 4 embalagens em cada grupo. Vejam só, 4 embalagens em cada grupo. Muito bem. Na página 37, você vai desenhar apenas o triplo. Temos quantas peras? 5 peras. Vejam, 5 peras. Se é o triplo, eu a mais 5. Ficam quantas peras? 10. E mais 5? 15 peras. Quantas peras foram desenhadas? Você irá desenhar quantas peras? 15. Certo, 15 peras. Então, quando multiplicamos uma quantidade por 3, nós encontramos o que? O triplo da quantidade inicial. Tiago, Vitor e Francisco retiraram da caixa de brinquedos 4 dinossauros para cada um. Quantos dinossauros ao todo foram retirados? Faça aí o registro da escrita da multiplicativa. Então, vamos lá. Eles são quantos? 3. Quantos dinossauros eles tiraram da caixa? Quantos dinossauros? 4. Então, você irá colocar o quê? 3, que é a quantidade das crianças. 3 vezes quantos dinossauros? 4 para cada um. E vamos chegar ao valor final. Então, 3 vezes 4 é igual a 12. Certinho, crianças. E a segunda, Beth fez 12 sanduíches de pão integral com queijo e quer distribuí-los igualmente em 3 pratinhos. Escreva a quantidade de sanduíche a serem distribuídos. São quantos sanduíches que ela quer distribuir em 3 pratinhos? 12. Olha aí a resposta na questão 12. Muito bem. A matemática que representa quantos sanduíches ficaram em cada pratinho. Vai ser dividido 12 por 3 pratinhos. E então vamos chegar ao que? Ao resultado final. 12 dividido por 3 é igual a 4. Vou deixar aqui 2 páginas para você. A página 38 e a página 41. Quantas páginas? 2 páginas, 38 e 41. Até a nossa próxima aula. Beijos para todos vocês.